Olá, boa tarde, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos na santa paz. Bem, estamos de volta hoje para mais uma aula de religião. Graças a Deus pela oportunidade. E nesse momento nós vamos estar dando continuidade do assunto, anterior, da aula passada, que tem por título Ser ou Parecer. Então nós observamos nessa aula por que as pessoas usam, dessa maneira, fazem uso das suas personalidades desse modo. Muitas, que levam uma vida de aparência, outras com dupla identidade. E a gente observou isso na aula passada, que isso pode acontecer por N questões. Então a gente viu alguns tópicos onde ele fala que muitas vezes as pessoas necessitam, se sentirem valorizadas. Pessoas não têm medo de... Aliás, pessoas têm medo de ser rejeitadas ou acusadas. Também por pessoas que querem levar alguma vantagem, iludindo aos outros, enfim. Então a gente observou isso, que muitas pessoas vivem uma vida de aparência para disfarçar algo, que eles não sejam o que eles não gostariam que fosse. Ok? Precisamente nós vamos continuar hoje no seguinte parágrafo, aonde Jesus fala que: será que existem os tais justos que não precisam se arrepender de nada? Se existem, por que não festejar isso também? Jesus não está sugerindo que quem se considera justo deve começar a olhar mais fundo para dentro de si mesmo. Não estará convidando essas pessoas a se revelarem como são para descobrir a alegria de ser acolhida por Deus de verdade? Bem, algumas questões, algumas perguntas, interrogações a gente observa nesse parágrafo. O que Jesus fala? Ele fala sobre os justos, Será que existem pessoas justas ao ponto de que elas não precisam se arrependerem de nada? Que elas não precisem voltarem atrás, reconhecer algo, recomeçar? Então fica essas questões, essas perguntas, para que nós possamos fazer uma reflexão das mesmas, tirando as conclusões de que nós necessitamos, como ser humano. Na minha opinião, eu creio que todos nós precisamos estar a cada dia realmente precisando, de fazer alguns reparos em nossas vidas, quanto do arrepender, quanto ao sentir melhor do que os outros, que isso nós não somos, e realmente recomeçar de onde devemos começar. No próximo ponto, diz o seguinte: a intenção de Jesus fica mais clara se olharmos no Evangelho de Lucas a situação em que ele diz isso. Foi logo depois de ter sido censurado por alguns fariseus e escribas que diziam: este homem recebe pessoas de má reputação e come com elas. Era um pessoal que julgava os outros, pondo-os em contraste com as virtudes que eles mesmos gostavam tanto de exibir, apresentando-se como justo que não precisam de arrependimento. É interessante notar que Jesus é compreensivo com todo tipo de pecador, que se reconhece como tal, mas como aquele pessoal que se considerava melhor que todo mundo, ele não deixa por menos. Diz que são raça de víboras, sepulcros pintados, bonito por fora e cheio de podridão por dentro. Aí ele identifica dois lados de um mesmo grande problema. Nós vamos já observar quais são os dois lados, o primeiro e o segundo lado. Então Jesus fala nesse ponto de que as pessoas elas não devem realmente demonstrar aquilo que elas não são. E nesse exato momento ele se refere aos fariseus, Eram as pessoas que eram devotos das leis, Os fariseus eles eram devotos das leis para o seu próprio interesse. Então eles faziam o quê? Preservavam essa lei, se isolavam dos outros povos,
se considerando melhor do que os outros, e faziam isso na concepção deles para se manterem purificados, né? E julgavam realmente serem melhor do que os outros. E Jesus repreende, né? Ele fala que esse tipo de comportamento de pessoas que se julgam melhores do que os outros, ele faz uma comparação a um túmulo pintado, que por dentro, que por fora está tudo lindo, né? Tudo novo, tudo perfeito, mas que por dentro realmente existe a podridão. Então, o ser humano, quando ele se julga melhor do que o outro, né? Quando ele quer aparecer melhor do que o outro, acaba que igualmente nós estamos vendo. Dentro, né, de si estão os piores. Então, Jesus fala que esse tipo de gente, né, essa raça, como ele chama, ele diz que são raça de víboras. Por que são raça de víboras? Porque aparentam ser uma coisa que não são, na verdade, né? Então, esse tipo de pessoas realmente precisam fazer uma autoavaliação de seu comportamento, né, das suas ações, referente ao seu próximo, a todos que os rodeiam. Então, olhando aqui os lados, né, o primeiro lado, nós temos o primeiro e o segundo lado. O que que diz? O primeiro é um grupo que adora se exibir, mas não age direito. São vaidosos, hipócritas. Falam, mas não fazem. Ainda por cima usam o nome de Deus e a tradição religiosa. Essa questão a qual ele foca, né, leva para o lado religioso, sim, de pessoas que têm uma vida dessa maneira, que vive, né, uma vida de aparência, que porém sabemos, né, que são hipócritas, fazem ou falam, mas não vivem o que fazem, pregam e não vivem aquilo que pregam, e isso serve de um mau exemplo. E ao invés de conquistar pessoas, né, para perto de si, eles afastam com esse tipo de comportamento. Então deixa claro de que nós somos iguais, de que nós precisamos melhorar sim a cada dia, mas não nesse contexto, né, de querer sempre estar sendo melhor do que os outros, demonstrando ser aquilo que não é, tendo realmente uma vida de aparência. Para nós seres humanos, pode até ser, pode até nos passar por como se diz, batido, né? Mas para Deus isso não acontece. Por quê? Porque Ele conhece o nosso interior. Ele nos conhece por dentro e por fora, né? O que somos e o que deixamos de ser. Por isso que não é legal viver de aparência, né? O melhor é ser verdadeiros, ser nós mesmos, onde quer que estejamos, ok? Então Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo o que eles vos disserem, mas não os intimideis nas ações, porque eles dizem e não fazem. Amarram pesadas cargas e as põem nas costas dos outros, e eles mesmos nem com o dedo querem tocá-las. Praticam todas suas ações para serem vistos pelos outros. Por isso, alargam as faixas de pergaminho e alongam as franjas de seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser chamado mestre pelo povo, mas vós não vos deixeis chamar mestre, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O conselho que Jesus dá, né, nesse momento, a esse tipo de comportamento, de pessoas com esse tipo de comportamento. Então a gente observa, né, o que
que Deus quer realmente de vidas transformadas, de pessoas que vivem verdadeiramente o que eles falam, não ocupando melhores cargos, não ocupando melhores posições para serem vistos, né? E como diz aí o próprio texto, gostam dos primeiros lugares, dos mais altos banquetes, né? Sentar nas primeiras cadeiras, e é algo que não agrada, né? Para Deus, quando nós queremos nos colocar em primeira posição em tudo, menosprezando aos que estão ao nosso redor. No segundo lado, com essa pose de santo, vive cobrando do povo detalhes e mais detalhes de leis religiosas, enquanto não se importa com as grandes injustiças, nem tem compaixão de quem sofre. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do caminho, mas não vos preocupais com o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. É isso que importa fazer, sem contudo omitir aquilo. Guias cegos, que filtrais um mosquito e engoles um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que por fora limpais o corpo. Que por fora limpais o copo e o prato, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que fique limpo também por fora. O texto deixa bem claro, né? O que nós devemos fazer. Olhar primeiramente para dentro de cada um de nós, para poder, né, fazermos aquilo que estará ao nosso, vamos dizer, aquilo que agrada para Deus. Então, primeiramente, olha para si. Se importa primeiramente, né, em limpar a si mesmo, que Deus possa usando de misericórdia de cada um, nesse exato momento, né, onde ele fala que ai de vós, hipócritas, que prega aquilo que não vive, aquilo que você não é verdadeiramente. Por que será que Jesus fica tão zangado? Ele veio para salvar a todos, incluindo até esse povo que precisava ser menos vaidoso e mais caridoso. Quer que eles tomem jeito para que possam ficar mais perto da sua própria salvação. Quer também que eles ajudem os mais humildes, porque são líderes religiosos, e o povo precisa de palavras mais animadoras. Principalmente, meus queridos, aqueles que estão, né, à frente de trabalhos religiosos, realmente, como fala na nossa própria aula, né? Nossos líderes, que deve amar, que deve ser humilde, que deva ser transparente, que deva ajudar, né? Que sejam aqueles que venham somar, levantar quando precisar, ajudar aqueles que necessitam, porque é disso que Deus precisa, né? De pessoas amigas, que se ombrem às outras, que derem a mão uns aos outros. A questão pode ser resumida assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus, vós mesmo não entrais, nem deixais que entre os que querem entrar. Essa passagem é bíblica, né? Mateus 23:3. Jesus não faz só censuras, ele indica também o antídoto para o exibicionismo, certo? Qual que seria esse antídoto? Se encontra em Mateus de 1-4. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para ser vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que estás no céu. Só até aqui já deu para a gente entender que todos nós, né, não devemos fazer nada para ninguém para nos aparecer, para ganhar fama, para ganhar nome, ser reconhecido, né, aqui na terra. Então, para Deus, somente para Deus nós devemos
ser reconhecido, né? Façamos o que estiver ao nosso alcance, sem que espere receber glória de homens, né? Espera a recompensa somente da parte de Deus. No entanto, como o anúncio do bem não pode ficar escondido, Jesus também manda dar bom exemplo, mostrar através de boas obras como a graça de Deus pode mudar a vida de alguém. O Evangelho trata disso. Vamos ver? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-lo debaixo da mesa, mas sim para colocá-lo sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos que estão em casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu. Então, ele mostra pra gente, né, que o anúncio do bem, ele não pode estar escondido, não pode ser para poucos, ou somente para alguns, mas sim para todos, né? Na Bíblia, como na vida, existe hora para tudo. Diferentes pessoas e atitudes exigem conselhos adaptados a cada situação. Aos hipócritas, lembra-se que o relacionamento com Deus se dá na sinceridade, na humildade, na generosidade, sem alarde. Aos que têm receio de anunciar o Evangelho, se recorda que a luz precisa brilhar para que outros achem o caminho. Mesmo nesse caso, humildade e sinceridade faz parte das boas obras que se tornam luz. Hipocrisia e exibicionismo não iluminam de verdade nem o palco que algumas pessoas armam para si mesmas. Então ficou claro, né? Que a Bíblia, como na vida, a Bíblia e na vida ela faz uma diferença. Quando se tem esse conhecimento, na verdade, né? Quando procura a luz das Escrituras. Então a gente observa que esse relacionamento com Deus é muito diferente do que muitas pessoas pensam, né? Então, é para ser visto ou para não ser visto? É para fazer o bem e mostrar ou é para fazer o bem e não divulgar? As duas plaquinhas, né? Nós vimos duas perguntas. Então, nós observamos que é para fazer o bem, sim, mas que não precisa a gente fazer a divulgação, né? Não precisa demonstrar isso para ninguém. Não é preciso cobrar recompensa de ninguém. Faça somente e espere, né, que alguém vai ver, alguém vai recompensar de alguma forma, mas que nós não podemos nem esperar. Porque a nossa recompensa, realmente, quando fazemos algo do tipo, ela não vem de homens, né? Ela realmente vem de Deus. Como saber qual conselho que se aplica a cada pessoa e a cada situação? Isso se descobre com o bom senso e sinceridade de cada um, diante de si mesmo e de Deus. Em qualquer caso, é bom perceber que Jesus sempre diz que a pessoa tem de ser, não parecer. Certo? Olha só, tem de ser e não parecer. Ser você mesmo, da maneira que você é, e não parecer. Por que o parecer? O parecer, ele pode existir hoje e amanhã ele já não existe mais, né? E o ser, você é para sempre, né? E como somos, como somos que nos tornamos amados. Quem se esconde atrás de máscaras, mesmo que seja para parecer melhor, perde a alegria do encontro ou marca encontro com alguém que de fato não existe. Dar-se a conhecer é estrada de muitas surpresas, mas não é para isso mesmo que existimos? Fica a pergunta, né, para a gente fazer essa reflexão para cada um de nós. Dar-se a conhecer é estrada de muitas surpresas, mas não é para isso mesmo que existimos? Fique para vocês, né, essa pergunta como uma reflexão nesse dia sobre o assunto que nós acabamos de ter e que nós possamos ser nós mesmos, né? Usar a nossa própria
identidade, seja sendo verdadeiramente quem você é. Então, o nosso objetivo é valorizar, né, a nossa autenticidade no relacionamento entre pessoas e também com Deus. Ok? Então, até a nossa próxima aula. A nossa atividade vai ficar lá na descrição do vídeo. Tudo bem? Até a nossa próxima aula.